Em 1585, o que parecia ser uma jornada de colonização comum, marcada pelo sonho de expandir os limites do Império Britânico, rapidamente se transformou em um dos maiores mistérios da história da América. A colônia de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte, foi fundada com grandes expectativas. Mas o que aconteceu com seus habitantes ainda deixa historiadores, arqueólogos e até teóricos da conspiração sem resposta. A viagem começou sob o comando do capitão Sir Walter Raleigh, um dos homens mais poderosos da época. Ele tinha grandes planos para estabelecer um novo território britânico, com riquezas inexploradas, uma nova civilização próspera e, claro, o prestígio do Reino Unido em mente. Raleigh enviou uma expedição inicial que resultou na fundação de Roanoke, uma pequena comunidade composta por cerca de 100 colonos. Para aqueles que estavam a bordo, a esperança de uma nova vida parecia possível, talvez até certa menos, mas o que ninguém sabia era que esse novo começo acabaria sendo o início de uma história de mistério, de perda e de perguntas sem respostas. Mas o que realmente aconteceu lá? Como tudo começou a desmoronar tão rapidamente? A primeira expedição liderada por Raleigh foi promissora, mas ao longo dos anos seguintes, as condições tornaram-se cada vez mais adversas. Faltava comida, as relações com as tribos nativas eram instáveis e a distância da Inglaterra, com seus recursos limitados, tornou o abastecimento quase impossível. Em 1587, uma segunda leva de colonos foi enviada para Roanoke, com 117 pessoas a bordo. Entre eles, estava a filha do próprio Raleigh, Virginia Dare, a primeira criança nascida em solo americano por colonos britânicos. Ela representava a esperança de um futuro promissor para os colonos e para o próprio projeto de colonização. Mas o que aconteceu quando o comandante John White retornou para a Inglaterra para buscar mais suprimentos? Após a partida de White, algo terrível e inexplicável aconteceu. Durante os 3 anos que se seguiram, ele enfrentou enormes dificuldades para retornar à colônia, incluindo uma guerra com a Espanha e a necessidade de recursos para o Reino Unido. Finalmente, em 1590, White conseguiu voltar a Roanoke, e o que ele encontrou era ainda mais desconcertante do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Mas antes de embarcar nessa jornada, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma revelação chocante. Quando John White finalmente retornou a Roanoke em 1590, o que ele encontrou foi absolutamente desconcertante. Ao desembarcar na ilha, o que parecia ser uma vila de colonos prósperos e ativos, agora estava completamente vazia. Não havia sinal de luta, não havia vestígios de qualquer tipo de violência ou destruição, apenas o silêncio inquietante e a sensação de que algo tinha desaparecido sem deixar rastros. Mas o mais estranho de tudo não era apenas o fato de que os colonos haviam sumido. O que realmente desafiou a lógica foi o que foi encontrado na árvore próxima ao assentamento. Uma palavra esculpida na casca de um tronco. Croatoan. A palavra foi o único vestígio tangível deixado para trás pelos colonos. Mas o que significava essa palavra? Por que ela estava ali? E por que ninguém a explicou? Alguns historiadores sugerem que Croatoan se referia à tribo indígena local, com quem os colonos mantinham um relacionamento de troca. Isso indicava que talvez os colonos tivessem fugido para a ilha Croatoan, atualmente chamada Hatteras, onde a tribo vivia. Mas havia um problema com essa teoria. A palavra não foi acompanhada de qualquer outro tipo de pista. Não havia sinais de que os colonos tivessem sido forçados a se mudar, nem sinais de uma troca amigável ou de um acordo com os nativos. A simples inscrição parecia indicar que os colonos partiram de forma apressada, sem deixar qualquer explicação. Mas se eles partiram tão rapidamente, por que não deixaram mais sinais? Onde estavam os bens, os objetos pessoais, os suprimentos? Por que nenhuma outra palavra foi esculpida? Nada além de Croatoan. Agora, aqui está a parte que muitos consideram ainda mais enigmática. Ao investigar a ilha de Croatoan, os exploradores não encontraram absolutamente nada. Nenhum vestígio dos colonos. Nenhuma construção, nenhuma evidência de que um grupo de 117 pessoas tivesse habitado aquele lugar recentemente. O que então aconteceu com esses homens, mulheres e crianças? A resposta simples seria que talvez os colonos tivessem sido absorvidos pela tribo Croatoan. Mas por que então a tribo não teria deixado qualquer tipo de vestígio dessa convivência? Ou, mais intrigante ainda, e se os colonos tivessem sido forçados a abandonar a ilha, sob circunstâncias muito mais misteriosas? Agora, isso tudo é apenas o começo, porque a verdadeira questão é o que se esconde por trás da palavra Croatoan e por que ela nunca foi explicada com clareza. O desaparecimento aparentemente não é tão simples quanto parece. Há quem afirme que o sumiço foi resultado de algo muito mais sinistro. Talvez até uma conspiração ou uma trama invisível que envolvia forças além da compreensão humana. E o pior
Algumas teorias sugerem que o desaparecimento de Roanoke não foi um acidente. O que se esconde por trás desse nome, Croatoan menos talvez, nos leve a uma resposta que ninguém quer enfrentar. Vamos dar um passo mais fundo no mistério de Roanoke e voltar àquela palavra enigmática. Croatoan. Você se lembra dela, não é? A única pista visível deixada pelos colonos desaparecidos, esculpida na casca de uma árvore perto do assentamento vazio. Mas o que exatamente significa essa palavra? Por que foi deixada ali? E por que até hoje ninguém conseguiu encontrar uma explicação definitiva? A teoria mais comum é que Croatoan se referia à tribo indígena local que habitava a ilha vizinha de mesmo nome a Ilha Croatoan, atualmente Hatteras. Alguns sugerem que, ao enfrentar dificuldades extremas menos como escassez de alimentos, doenças e relações instáveis com outras tribos, os colonos de Roanoke teriam fugido para a ilha Croatoan em busca de abrigo e segurança. Mas por que então essa palavra foi a única coisa que os colonos deixaram para trás? Se estivessem realmente fugindo, por que não escreveram mais detalhes como estamos indo para a ilha Croatoan? Ou, pelo menos, uma explicação mais clara sobre o destino deles? Há algo ainda mais estranho nessa teoria. A palavra Croatoan foi encontrada sozinha, sem qualquer outra pista adicional. Nenhuma evidência de que eles haviam sido forçados a abandonar suas casas. E mais importante, não havia nenhum outro sinal de que os colonos tivessem realmente chegado à ilha Croatoan. Nenhuma prova concreta de que eles se integraram com a tribo local. Eles teriam simplesmente desaparecido sem deixar vestígios, ou talvez algo mais sinistro tenha ocorrido? Aqui entra um detalhe ainda mais perturbador. Alguns relatos históricos sugerem que, após a inscrição da palavra, o próprio John White, ao investigar a ilha Croatoan, não encontrou nada que confirmasse que os colonos haviam realmente chegado lá. Nenhum resquício de sua presença, nenhum vestígio de construção, nada. Mas mais do que isso, o comportamento da tribo Croatoan era estranho e evasivo quando interrogada. Eles pareciam ter alguma conexão com os colonos, mas nunca confirmaram ou negaram o que realmente aconteceu. E isso nos leva a uma possível segunda teoria. E se Croatoan fosse um aviso, um código ou um sinal de que algo muito mais complexo estava acontecendo? Algo que foi ocultado tanto pelos colonos quanto pelos nativos, um código que talvez eles não queriam que os outros soubessem. O que realmente aconteceu entre a tribo Croatoan e os colonos? O que está sendo escondido dessa história? Agora, antes de continuar, há algo que você deve saber sobre essa palavra. Ela pode não ser tão simples quanto parece. Talvez Croatoan não seja apenas o nome de uma tribo, mas uma chave para algo muito mais profundo e talvez até sobrenatural. Agora que você já conhece a palavra enigmática Croatoan, é hora de mergulharmos de cabeça nas teorias mais intrigantes, e algumas até aterradoras, sobre o que realmente aconteceu com os colonos de Roanoke. Como é possível que uma colônia inteira tenha desaparecido sem deixar qualquer vestígio? O que pode ter levado esses 117 colonos a desaparecerem misteriosamente, sem deixar nenhum sinal de luta ou vestígios de suas existências? Vamos começar com a teoria mais tradicional, mas não menos macabra. O massacre pelos nativos. Alguns historiadores acreditam que após meses de convivência difícil, os colonos de Roanoke tiveram um confronto violento com as tribos nativas, como os Powhatan, ou até mesmo a tribo Croatoan. O problema com essa teoria, no entanto, é que, quando John White chegou de volta à ilha em 1590, não encontrou sinais de luta ou corpos. O que seria esperado em um massacre? Nenhuma evidência de escavações, nenhum resquício de uma batalha, menos apenas o silêncio. Nada que correspondesse ao tamanho do possível massacre que se teria sucedido. Mas e se a explicação for ainda mais perturbadora? Aqui entra a teoria da fome e do desespero. Alguns acreditam que a colônia de Roanoke sofreu uma tragédia de fome extrema, talvez causada por uma temporada de colheitas ruins ou pela falta de suprimentos. Após a partida de John White, em sua ausência, os colonos teriam sido forçados a recorrer a medidas desesperadas para sobreviver. Alguns sugerem que, ao ficarem sem recursos e sem esperança de serem resgatados, os colonos poderiam ter partido para a ilha Croatoan em busca de abrigo, como a inscrição na árvore sugeria. Mas, devido à severidade da fome e ao isolamento, muitos poderiam ter sucumbido ou desaparecido nas profundezas das florestas. Mas, novamente, isso não explica a ausência de restos humanos ou objetos pessoais, nem porque o assentamento ficou completamente vazio. Agora, se você está pensando que essas explicações já são suficientemente estranhas, espere até ouvir a teoria mais bizarra de todas: a abdução extraterrestre. Parece uma ideia absurda, não é? Mas acredite,
Essa teoria tem ganhado força entre alguns grupos. De acordo com os defensores dessa teoria, a palavra Croatoan pode ser um código, um sinal deixado pelos colonos para indicar que eles foram levados por forças além da compreensão humana. Isso se conecta com outros fenômenos inexplicáveis na história, como os relatos de avistamentos de OVNIs e desaparecimentos misteriosos. Alguns acreditam que ao escrever num Croatoan na árvore, os colonos poderiam estar tentando alertar os poucos que ainda sobreviveriam para o fato de que algo sobrenatural havia acontecido menos. Algo que até hoje ninguém consegue explicar completamente. Será possível que de alguma forma os colonos de Roanoke tenham sido retirados de sua realidade por forças extraterrestres ou interdimensionais? Antes de você descartar essa teoria como impossível, vale lembrar que muitos mistérios não resolvidos ao longo da história, menos desde o Triângulo das Bermudas até a aparição de estranhos sinais no céu, tem alimentado uma crescente curiosidade sobre o que pode estar além da compreensão humana. E o mais fascinante é que ao longo dos anos, relatos de outros desaparecimentos misteriosos semelhantes ao de Roanoke não pararam de surgir. Curioso, não é? E se você pensou que essas teorias eram o ponto final, eu tenho uma última revelação para você. O que encontraram durante as expedições subsequentes pode lançar uma nova luz sobre tudo isso. Após o desaparecimento dos colonos de Roanoke, várias expedições foram enviadas para investigar o que realmente havia acontecido. Durante décadas, exploradores e historiadores tentaram sem sucesso reunir pistas que pudessem lançar luz sobre esse desaparecimento inexplicável. No entanto, as descobertas feitas nessas buscas, por mais que parecessem promissoras, apenas aumentaram o mistério. Quando John White retornou à ilha em 1590, a primeira coisa que ele fez foi procurar por qualquer vestígio que pudesse explicar a fuga ou a destruição da colônia. Mas o que ele encontrou foi absolutamente desconcertante. Não havia corpos, não havia vestígios de luta, ou qualquer sinal de conflito, menos apenas uma vila vazia, e a palavra Croatoan esculpida na árvore. Isso por si só foi uma pista e tanto, mas a ausência de qualquer outro resíduo, como ferramentas, móveis ou até mesmo as roupas dos colonos, foi algo que deixou os historiadores perplexos. Por que ninguém deixou para trás o básico como utensílios pessoais, ou qualquer tipo de objeto essencial? Isso é completamente incomum quando se trata de uma retirada forçada ou apressada. A única coisa que restou foi uma sensação de vazio absoluto. Uma sensação de que, de alguma forma, os colonos simplesmente desapareceram. Será que eles foram levados? Ou, pior ainda, alguém ou algo mais estava envolvido nesse desaparecimento? O que é ainda mais interessante é que durante as expedições posteriores, os exploradores que investigaram a área relataram algo peculiar. Quando tentavam interrogar as tribos locais, muitas delas pareciam desconfortáveis e evitavam falar sobre os colonos de Roanoke. Algumas até alegaram que não haviam visto os colonos há anos, mas suas respostas eram frequentemente evasivas, como se estivessem tentando esconder alguma verdade. E se os colonos tivessem realmente se integrado à tribo Croatoan, como alguns acreditam? Mas então por que a tribo nunca falou abertamente sobre isso? Há algo que eles não queriam revelar? Algo que talvez estivesse relacionado ao verdadeiro destino dos colonos? O mistério se aprofunda ainda mais quando olhamos para as investigações mais recentes. Em escavações feitas em 1998, arqueólogos encontraram vestígios de uma antiga construção que poderia ter sido parte de uma habitação de Roanoke. No entanto, os objetos encontrados não eram típicos de uma colônia inglesa do século XVI. Em vez disso, muitos tinham características que sugeriam influências nativas. Isso gerou mais uma teoria. E se os colonos tivessem sido absorvidos pelas tribos nativas? Ou, mais assustador ainda, e se eles tivessem sido forçados a viver como prisioneiros ou escravizados? Apesar das escavações e das várias expedições, nada até hoje conseguiu responder de forma conclusiva sobre o destino dos colonos. Ao invés disso, as descobertas apenas adicionam camadas de complexidade ao enigma, sem nunca revelar a verdade completa. Alguns teóricos até sugerem que algo sobrenatural pode ter influenciado o desaparecimento da colônia. Quem sabe, algo além da simples ação humana pode ter ocorrido. Mas tudo isso não é o pior. O mais desconcertante ainda está por vir. Após mais de 400 anos, o desaparecimento da colônia de Roanoke continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos da história americana. Mas, como toda boa história de mistério, ela não termina com um simples desaparecimento. O que aconteceu em Roanoke é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, com implicações que vão além da simples questão de uma colônia perdida. Roanoke, na verdade, marcou o começo de uma série de enigmas que perduram até hoje, ao longo dos séculos. Muitos tentaram explicar o desaparecimento com base nas evidências e nas teorias mais convencionais, mas como já vimos, as respostas sempre parecem mais evasivas
mais contraditórias e mais misteriosas. Cada nova expedição, cada nova escavação, parecia apenas adicionar mais perguntas sem respostas. Mas o que mais nos deixa intrigados é o legado contínuo de Roanoke. O mistério da colônia perdida alimentou lendas, mitos e até teorias de conspiração. E o mais chocante de tudo, alguns até acreditam que o desaparecimento de Roanoke não foi um evento isolado, mas uma parte de uma série de desaparecimentos e acontecimentos inexplicáveis que ocorrem em lugares remotos e esquecidos do mundo. Por exemplo, a palavra Croatoan, que, à primeira vista, parecia ser uma simples pista deixada pelos colonos, agora é vista por muitos como um código oculto que se conecta a outros mistérios históricos. Algumas teorias mais extremas sugerem que, de alguma forma, essa palavra possa ter sido usada para identificar um ponto de entrada para uma outra dimensão. Quem poderia imaginar que um simples nome de uma tribo nativa poderia carregar tal poder e significado? E a verdade é que, ao longo dos anos, o mistério de Roanoke desencadeou outros desaparecimentos misteriosos em todo o mundo, com um padrão estranho e inquietante. As cidades fantasmas, os assentamentos abandonados e os desaparecimentos inexplicáveis ao longo da história humana agora parecem ter um ponto em comum, um elemento recorrente. É como se o desaparecimento de Roanoke fosse apenas a ponta do iceberg, uma pista de que há algo muito mais profundo, talvez até sobrenatural, que estamos apenas começando a entender. A descoberta recente de artefatos e vestígios arqueológicos que podem estar relacionados com Roanoke apenas aumentou o mistério. Alguns pesquisadores acreditam que a ilha de Roanoke pode ter sido palco de rituais secretos realizados tanto pelos colonos quanto pelos nativos, ou até mesmo por outras culturas desconhecidas que estavam de alguma forma conectadas a esse local. O legado de Roanoke, portanto, não é apenas um desaparecimento. Ele é um símbolo de um enigma global, uma porta de entrada para teorias de misteriosas conexões históricas, teorias de conspiração sobre o governo e civilizações antigas, e o desconhecido além do alcance da nossa compreensão. Será que Roanoke é apenas o começo de algo maior? Enquanto ninguém conseguiu resolver completamente o mistério, a história de Roanoke continua a nos assombrar, lembrando-nos de que há muito mais no mundo do que aquilo que vemos à superfície. O que aconteceu lá? Quem realmente desapareceu? Onde foram parar aqueles colonos? Agora, com tudo o que exploramos, o desaparecimento de Roanoke talvez seja um lembrete de que alguns mistérios não foram feitos para ser resolvidos. E enquanto tentamos entender o que aconteceu, eles continuam a nos fascinar e a nos deixar com uma única pergunta: será que em algum lugar o mistério ainda está esperando para ser desvendado? Ou é algo que preferimos não saber? O legado de Roanoke, como uma sombra invisível, continua a pairar sobre todos nós. E a verdade, por mais aterradora que seja, pode ainda estar bem diante de nossos olhos, esperando para ser revelada. E aí, o que você acha? Será que algum dia vamos descobrir a verdadeira história por trás de Roanoke? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Não se esqueça de dar o seu like se gostou do vídeo e de se inscrever para continuar acompanhando mistérios como esse. A verdade pode estar mais próxima do que pensamos. Mas até lá, seguimos em busca de respostas. Até o próximo mistério.